tratando o pé chato. Vamos falar um pouquinho sobre as abordagens modernas e realmente eficazes para tratar esta patologia. O meu nome é Natália Targas, sou criadora do método Podotape e hoje nesse canal roda essa vinheta, que é disso que a gente vai falar. Como tratar o pé chato? Essa é uma pergunta que eu tenho com bastante frequência dos meus alunos. Basicamente, a gente precisa primeiro entender o porquê que o pé chato acontece. Como vocês podem ver aqui nesse modelo anatômico, o pé chato ele acontece por causa de um desabamento, principalmente dos ossos da região de meio pé. Basicamente, na metade do pé, esses ossos acabam perdendo a função de como se fosse uma mola. Abaixa e sobe. É uma função anti-impacto, é uma função para que isso daqui, todo o peso que a gente coloca no chão volte como propulsão. Exatamente como se fosse um amortecedor. Quando esses ossos acabam perdendo essa função por algum motivo, pode ser por uma fraqueza muscular ou até mesmo por uma ausência de alguma função muscular, ou até mesmo por causa de uma grande instabilidade de retropé. Isso tudo junto pode causar o desabamento dessa estrutura. Automaticamente é conhecido como pé chato quando o cliente ou o paciente tem um rebaixamento desse arco longitudinal medial. O aspecto de um pé chato é muito próximo a isso daqui. Como vocês podem ver, já existe uma leve inclinação para joanete, existe uma dor na região medial, existe até um incômodo estético na região medial. Então, muitas vezes, isso daqui é muito típico acontecer durante a primeira infância. Até os 6 anos de idade, uma criança usualmente tem o pezinho mais chato. Automaticamente, os pais, as mães, ficam desesperados com isso. Mas calma, não precisa se preocupar. Não é algo que vai fazer com que o seu filho tenha pé chato para a vida inteira. Nós acabamos tendo 3 tipos de estímulo durante a primeira infância. O primeiro deles é o estímulo natural. Fazer com que seu filho ande descalço, pratique atividades físicas, faça com que, durante essas atividades, ele possa praticar descalço, então, seja uma capoeira, um judô, seja um balé, algo que estimule essa musculatura pelo fato dele estar descalço e o tempo inteiro ele em pontinha de pé. Atividades físicas, usualmente, durante essa primeira idade aí, dos 3 aos 6 anos de idade, elas são muito bem-vindas. Para poder estimular esse tipo de musculatura, para que ela ganhe força e aí sim sustente o arco plantar, a gente tem esse tipo de instrução para os pais. Para aqueles casos onde a gente percebe que talvez somente a atividade física não vai fazer tanto efeito, a gente pode associar a atividade física com o uso do tape. Então a gente faz uma técnica para ajudar a sustentar o arco e aí estimular aproximando origem e inserção muscular. O tape ele é muito eficaz nesses tipos de casos. Mas lembre-se que não adianta a gente colocar tape em todo mundo. Às vezes a gente precisa olhar, avaliar, porque tem alguns casos que vão precisar de mais do que o tape. E aí vão precisar de uma palmilha específica para poder ajudar aquela criança a criar essa força e sustentar o arco plantar, tendo assim um pé anatomicamente funcional durante a sua fase adulta. Nath, esses tipos de tratamento funcionam também para pés chatos em adulto? Sim. Na realidade, o primeiro tipo que eu citei, que foi o estímulo com atividade física e etc., geralmente já não funciona mais tanto assim na fase adulta. Por que motivo? Pelo simples fato do pé do seu paciente já ter se desenvolvido. O arco já se desenvolveu, os ossos já se fecharam. Então, nós utilizamos muito os 2 últimos estímulos, o tape e a palmilha. Esses 2 juntos podem contribuir para que não é que eu vou mudar a configuração do pé, mas sim eu vou promover o alívio da dor do meu paciente, porque um paciente que tem um pé mais chato,
mais plano, provavelmente vai ter algumas patologias associadas, e é isso que eu não quero. Eu não quero que esse paciente sinta dor. Ele pode ter um pé plano e esse pé plano ser funcional e ele não sentir qualquer tipo de dor. Ótimo! Não é o tipo de paciente que eu corrigiria. É um tipo de paciente que eu observaria e talvez faria uma correção futura. Agora, se for o tipo de paciente que não apresenta nenhuma dor, mas tem pés diferentes, a gente pode sim já fazer uma correção, provavelmente com palmilhas, pelo simples fato de, às vezes, se eu tenho uma assimetria podal, eu posso ter coisas associadas, como por exemplo, uma discrepância de membro. O que isso significa? Um tamanho de perna maior ou menor. Todas as vezes que a gente fala de intervenções podais, a gente imagina em coisas mirabolantes, como cirurgias, e corte, e placa, parafuso. Mas calma, nós temos muitos pacientes que não precisam desse tipo de intervenção, ainda a nível cirúrgico, tá? Quando a gente fala de alguns tipos de pés chatos, como por exemplo um pé de Charcot, a única coisa que a gente precisa se preocupar com esse tipo de pé, que é um tipo de pé que provavelmente ele advém ali de uma diabetes, de algo que é um pouco mais complexo, a gente precisa primeiro estudar a anatomia e ver como é que está essa fisiologia, como é que esse pé está andando, como é que é a biomecânica desse pé, para aí sim pensar em algum tipo de intervenção para quem sabe ajudar o paciente. O que vocês precisam colocar na cabeça é que as principais tecnologias que a gente utiliza hoje para esse tipo de pé é tape e palmilhas. São as duas tecnologias que eu consigo melhorar o aspecto, melhorar a dor, melhorar tudo aquilo que advém de uma consequência aí de um pé plano. Certo, turma? A gente se vê no nosso próximo vídeo.